Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, pra manifestar o teu poder. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Olha essa música aí, Habita, ó Senhor, o meu viver, né? Nós queremos é isso, né? Que o Senhor nos habite em nós e não outras coisas. Que o viver possa habitar em nós. É uma maneira genérica de falar, né? O Senhor habita em nós todas as vezes em que nós nos deixamos habitar por coisas boas, coisas do Espírito Santo, né? Tá bom? Aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que ajuda a vida. Então é isso que hoje nós somos chamados a refletir. E eu acolho a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos abrir as portas das nossas vidas, né, para acolher a palavra. Deixar a palavra de Deus entrar e fazer morada em nós e comunicar coisas boas. Então vamos ao texto do Evangelho de hoje, nessa segunda-feira, dia 9. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. João 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nele. Palavra da salvação. Eu gosto muito, meu irmão, minha irmã, eu gosto muito dessas simbologias, nessa maneira bonita, forte do Evangelho, né? Falar, dos evangelistas falarem através de imagens, né? De símbolos mesmo. Então, veja aí, né, a imagem do templo. Nós estamos esses dias refletindo sobre o Evangelho de São Lucas, mas hoje, excepcionalmente, nós estamos refletindo esse trecho do Evangelho de São João. E por que isso? É porque hoje a Igreja Católica, ela dedica a festa, né, da dedicação da Basílica do Latrão. O que é a Basílica do Latrão?
É a Basílica de São João do Latrão, né? Latrão vem da família que doou isso lá no passado, enfim, que doou a terra, e é toda uma história por detrás disso. Mas o mais importante é o texto que é usado hoje para a gente refletir sobre não só a igreja, lugar de reunião de pessoas, né? Mas a igreja viva, que não é de pedra, não é de tijolo. Essa igreja que é o corpo, a vida das pessoas. É nesse sentido que nós somos chamados a entender a profundidade desse evangelho. Muito bem, a Basílica de Latrão, lá em Roma, né, para quem é da Igreja Católica que está me ouvindo aí, a primeira é a igreja mãe, digamos assim, de todos os templos, né, o templo principal da Igreja Católica, porque muita gente acha que é a Basílica de São Pedro, mas não é. É a Basílica de Latrão, porque lá é a catedral, né, da Diocese de Roma. E lá, por que catedral? Porque lá está a cadeira. Hoje, muitos bispos não usam mais ensinar sentados, nem nada, falar sentados, mas isso veio lá da tradição antiga de que dizia que os grandes mestres nem ensinavam das suas cadeiras, daí que vem a palavra catedrático, né? Dessa palavra cátedra em grego, que é cadeira. A igreja onde tem a cadeira, né, sede do bispo daquela diocese, né, onde ele sentava-se para ensinar, é chamado catedral, né? Então não é porque uma igreja é grande que tem o nome de catedral. Muita gente confunde, né? Pode ter o nome de basílica e esses termos que vêm aí da Idade Média fora, né? Basiléu, palácio e coisa desse nível. Mas o mais importante é que nós devemos trazer esse texto para a nossa vida, para a nossa realidade. E, claro, através dessa realidade que nós somos, é que nós vamos santificar os lugares onde nos reunimos. A santidade não está no lugar. Segundo Jesus, a santidade está na pessoa. E o lugar se torna santo, santificado, consagrado, quando esse lugar é o lugar onde pessoas, onde moram, né? Pessoas onde moram, coisas boas, coisas dignificantes se reúnem. Ali é casa, é a casa de Deus, corpo, se reunindo na casa, espaço físico, né? Bom, então, segundo esse evangelho de hoje, Jesus, indo a Jerusalém, numa das festas lá, né? Ele encontra os vendedores. No templo, tinham muitos vendedores. Pessoas que aproveitavam para vender animais para o sacrifício. Lembra dos sacrifícios judaicos? Que eram feitos com animais, imolava-se o animal, né? Para oferecer a dor daquele animal, era o sacrifício oferecido a Deus, né? É uma forma do sacrifício externo. Fizesse uma coisa dessa, estava sacrificando-se diante de Deus, mas quem pagava o pato é o animal, né? A pessoa apenas pegava o animal e sacrificava. E muita gente vendia ali, porque facilitava para muita gente, né? E às vezes vendia muito mais caro do que em outros lugares, viu? Agora, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nessa expressão aqui, nessa frase, né? Que Jesus, então, chegou lá com chicote, expulsou todos do templo, com ovelhas, bois, bababá, e disse
Olha aí. E disse aos que vendiam pombas. Jesus fala especificamente agora, ele pratica a ação de derrubar tudo, mas ele tem uma palavra específica para aqueles que vendiam pombas. Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por quê, hein? Por que ele fala especificamente para aqueles que vendiam pombas? Tinha aqueles que vendiam bois, tinha aqueles que vendiam ovelhas, tinha, enfim. Gente, é porque a pomba era o animal que os pobres ofereciam, porque os pobres não tinham como oferecer animais maiores, né? Eles eram pobres, não dava conta de comprar animal grande, de grande porte, para oferecer em sacrifício. Então eles ofereciam pombas, animais mais fáceis, né? Mais baratinhos. Lembra aí que quando Maria e José levaram Jesus para a apresentação no templo, eles levaram duas rolas e pombinhos, né? Ou seja, animais, passarinhos, animais pequenos, né? Para serem sacrificados, porque aí mostra que era uma família pobre, né? Ou mesmo gente vinha de longe e tudo, aí estava ali e comprava o animal mais barato. Bom, o que significa isso, hein? Jesus falando especificamente, dando uma acentuação específica nesses que vendiam pombas. Exatamente para deixar essa mensagem profunda. Cuidado com a exploração dos pobres. Não se deve explorar a ninguém, principalmente os pobres. Aí o pecado é dobrado. E aí que nós vamos entender o que realmente não é digno que habita o templo do Senhor. Eu sei que antigamente, até hoje tem muito isso aí, né? Porque as pessoas não conseguem mudar de uma hora para outra, né? E a mentalidade custa mudar, mas tem gente que ainda fica olhando roupa da pessoa, não sei o quê. E aí muita gente fala comigo, mas o senhor não viu como é que fulano estava vestido? Não, eu não vi não, mas não vejo, né? A pessoa leu com bermuda, a pessoa veio com bermuda, como é que você tem olhos para enxergar isso? Eu não consegui ver isso, eu vi a pessoa legal, aquela pessoa que me acolheu, aquela pessoa que estava com uma fé muito grande durante a missa, acolhendo a palavra, não é? Celebrando verdadeiramente a Eucaristia. Agora, como ela estava vestida, sinceramente, eu não tenho olhar para essas coisas. Evidentemente que eu não estou falando de exagero, e a pessoa também não vai fazer isso por exagero, né? Para afronta, e chegar lá quase nua e tal, para afrontar. Isso aí já é afronta. Estou falando de coisa normal, né? Uma pessoa que vem com uma bermuda e tal, uma regata, uma camiseta, não está desrespeitando, não. Mas para muita gente né? Para muita gente é. E às vezes não percebe que é exatamente esse tipo de coisa que não deve habitar dentro da igreja. Esse olhar superficial, né? Essa coisa de condenar os outros pela roupa, pela cara, pela cor, sei lá. Hoje é tudo muito, se condena muito, se rotula muito, né? Eu posso achar que uma pessoa é isso ou aquilo, porque eu vejo ela vestida disso ou daquilo, e a pessoa é totalmente educada, totalmente cheia de Deus. E eu posso ver uma pessoa vestida até o pescoço e com texto na mão e não sei o quê, é uma pessoa que anda condenando os outros com cara fechada e tudo mais, né? Então não é a questão superficial. E aí entra a questão também da sexualidade imposta, que é outra coisa terrível, né? Antigamente os padres ficavam, não sei se até por prazer, não sei o que era, ficava querendo que as pessoas contassem suas experiências sexuais, porque isso aí podia manchar esse corpo
morada do Espírito, né? Então, é como aquela coisa aí jocosa aí dos programas de televisão, né? Só pensa naquilo, né? Ou seja, a pessoa acha que a outra é impura, né? Por causa da vida sexual dela, né? Isso aí a gente não entra nisso. A impureza, ela vem de outro lado, também da sexualidade, claro. Tudo aquilo que explora, que é meio de exploração de uma pessoa, seja sexo, seja dinheiro, seja o que for, isso aí é que não deve habitar dentro da igreja. A igreja não é lugar de exploração de ninguém, não, gente. A pessoa pode vestir os belos paramentos, pode vestir o que quiser, mas se ela estiver ali explorando os outros, explorando a fé das pessoas, pode ter certeza que ali, essa maldição, isso tem que ser expulso da igreja, né? E às vezes se preocupa tanto com coisas moralistas, infundadas, né? Esse moralismo doutrinário vazio, né? Não estou falando estou falando da moral, não. A moral todos nós devemos nos preocupar com ela, né? Mas estou falando desse ismo, moralismo, essa condenação fácil das pessoas, esse julgamento fácil. Esquece de tantas coisas que nós precisaríamos jogar fora, que continua habitando a igreja. Disputa de poder, desprezo, discriminação, condenação fácil. E todo esse universo aí, exploração, como eu falei, exploração, explora as pessoas. O que acaba atrapalhando muito a gente, porque as pessoas, tem muita gente que às vezes não quer mais ajudar a igreja. Por quê? Porque vê esse antro de exploração, e eu já falei isso aqui, pega todo mundo, joga no mesmo saco e diz assim: a igreja é lugar de exploração do povo. Não é assim. Não é assim. Viu? Tem muita santidade dentro da igreja. Tem muitos padres santos, né? Santo por quê? É porque ama, porque acolhe, porque realmente se preocupa com a vida das pessoas. Isso é santidade. Então, gente, Jesus, aí tem umas citações que lá do Antigo Testamento e tudo, aí ficaram falando, Jesus falando: eu vou destruir tudo isso aí, viu? Né? Eu vou destruir todo esse templo e em 3 dias eu vou recuperá-lo, eu vou reerguê-lo. Aí os judeus falavam: mas o que é isso? 46 anos para construir esse templo aí, ele tá voando, né? Tá alucinado. Vai derrubar ele e construir em 3 dias? Nem um super-homem. Jesus não estava falando nada de espaço físico. Ele estava falando da reconstrução da vida pela sua ressurreição, que aconteceu no 3º dia da sua morte, depois da sua morte. Viu? No 3º dia. É a nossa esperança em Jesus, né? É a nossa esperança para que o nosso corpo, que o nosso viver, que a nossa igreja seja verdadeiramente corpo de Jesus Cristo. Não pela doutrina que fala isso, mas pela experimentação mesmo, pela prática. É muito fácil ficar pregando bonitinho aí que a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja católica, né? Só uma... Ai, né? A igreja é o corpo de Cristo e
Mas fica só na doutrina. Porque Cristo não discriminou ninguém, Cristo acolheu todo mundo, Cristo fez a refeição com todo mundo, Cristo perdoou, Cristo acolheu, né? Então essas coisas é que devem ser afastadas da igreja, né? Exploração de todos os níveis, qualquer tipo de exploração, isso aí é mancha dentro da nossa igreja, dentro de qualquer outra igreja. É mancha à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, ao Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Viu, gente? Se dentro de nós habita o amor, a doação, a paz, a acolhida, é bom quando aquilo sai de dentro, né? Se a gente for buscar o que está fora, eu sempre falo isso. Se a gente for buscar se basear naquilo que está fora da gente, para ter paz, para ter amor, para ter não sei o quê, ninguém vai ter nada disso. É aquilo que sai de dentro. Mais uma vez eu digo, Jesus Cristo frisou isso. É aquilo que sai de dentro. Isso que contamina. Que nós possamos olhar mais para dentro do nosso interior, sem moralismo nenhum. É só pensar o seguinte: o amor habita, o respeito habita dentro de mim. Né? A paz habita dentro de mim. Então, onde você estiver reunido, pode ter certeza que ali é o lugar sagrado. Realmente. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar diante da misericórdia, do amor de Deus, com nossas orações. Estou no silêncio. Que o amor de Deus, que a bondade de Deus possa habitar dentro de nós. E nós somos pecadores, nós somos falhos, sim. Tem vezes que a gente deixa outras coisas habitarem dentro de nós, sim. Ninguém é perfeito. Mas que a gente tenha a força de expulsar. Sejamos constantes exorcistas. Pratiquemos a expulsão cada dia, não com espetáculo, não com coisa para influenciar pela mídia, é no silêncio. O silêncio faz a gente expulsar. É no canto, pensando na vida. Quantas pessoas dizem por aí: eu tive mais tempo para pensar na minha vida, para ver e enxergar aquilo que não é bom, que está tomando algum parasita que está habitando a minha vida, sem a minha permissão, mas entrou. Às vezes com a minha permissão também, entrou. Mas assim como eu permiti, tive liberdade para permitir, eu tenho a mesma liberdade também e força para expulsar. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê força.
o Senhor nos dê coragem. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, vamos terminando essa nossa reflexão de hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, pra manifestar o teu poder. Essa música aí do Templo Vivo, do CD Jovem 2005. Vamos terminando então com essa música. Faz-me aprender o teu querer.